Sim, Senhor, as nossas vidas serão moldadas pela Tua palavra. Então, Deus, nós nos rendemos à autoridade da Tua palavra e pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Edifica os nossos corações. Traz, ó Deus, alento ao nosso coração e mostra-nos a Tua vontade para que possamos segui-la e cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossas crianças já podem descer, onde elas serão orientadas, conduzidas pela palavra do Senhor. Hoje a tia Sara. Deus abençoe a Sara em condução e orientação das nossas crianças. Pastor Tiago, com a palavra. Vamos tirar e a gente vai fazer junto. Bom dia, irmãos. Bom dia. É graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Deus assim nos abençoe e fale no nosso coração essa manhã. Peço que projete aqui a... Obrigado, Fábio. Hoje falaremos sobre o tema o jejum escolhido pelo Senhor, né? Esse é um tema que não é muito falado nas igrejas do mundo inteiro, né? Não é muito explorado, né? Mas algo que é extremamente caro para a nossa espiritualidade e uma verdadeira espiritualidade. Convido então você a abrir a Escritura em Isaías 58. Eu lerei com vocês do versículo 5 ao versículo 8. Porém, ao decorrer do sermão, leremos todo o capítulo 58 do profeta Isaías. Versículos 5, 6, 7 e 8 diz assim a Escritura. Seria este jejum que eu escolheria, que um homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum, dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres destelhados, e vendo o nu cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, acalme o nosso coração nessa manhã. Como o nosso pastor muito bem aqui disse, que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco. Que a Tua palavra, ó Pai, venha realmente achar guarida no nosso coração. Fale conosco, mude o nosso coração,
com um coração mais parecido com o teu, como a última música que cantamos aqui. Senhor Deus, ó Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a não viver uma vida com uma casca de uma pseudo-espiritualidade, mas, ó Pai, que isso venha a ser verdade no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. No ano de 2015, uma médica grega chamada Helena Kuhn foi manchete em diversos meios de comunicação ao tomar uma decisão extremamente altruísta. Durante a crise de refugiados na Europa, Helena, que já era uma médica muito bem sucedida, vivia uma vida confortável, viu-se profundamente tocada pelas condições precárias dos refugiados que se achegavam à ilha de Lesbos, fugindo de guerras no Oriente Médio e na África. Helena, então, decidiu deixar sua carreira estável, sua vida confortável em Atenas, para se mudar de maneira permanente para Lesbos, onde dedicou sua vida ao cuidado desses refugiados. Ela montou uma clínica improvisada e ofereceu cuidados médicos gratuitos a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Sua história foi amplamente divulgada pela BBC, uma empresa pública de radiodifusão do Reino Unido, e por muitos outros veículos de comunicação internacionais, tornando-se um símbolo de como o amor ao próximo e o sacrifício pessoal pode transformar vidas. Ao lermos Isaías 58, somos lembrados que o verdadeiro jejum e devoção a Deus vão muito além de práticas meramente religiosas. Deus nos chama a agir em favor dos oprimidos, de cuidar dos necessitados, de trazer alívio àqueles que sofrem, não somente aos de fora, mas aos de dentro, aos da comunidade da fé. Muitas e muitas vezes, pessoas próximas de nós estão sofrendo, estão passando por necessidades, sejam necessidades materiais, espirituais ou emocionais, sofrendo de solidão. E muitas vezes não vivemos o que pregamos, tendo que somos convidados a chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, a viver como igreja, a ter a dor do outro como a minha dor, a vitória do outro como a minha vitória, a conquista do outro como a minha conquista. Somos um só corpo em Cristo. A dor do outro deve ser a minha dor, o luto do outro deve ser o meu luto também. Hoje, ao olharmos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 58, somos confrontados pelo Senhor. O Senhor ordenou que Isaías, de maneira corajosa, anunciasse os pecados da casa de Jacó e Israel. Entre esses pecados estavam a de adquirir práticas meramente religiosas, práticas religiosas aparentes, sem sincera intenção, agindo como se fosse uma nação justa que não tivesse abandonado o Senhor. Mas isso não era verdade no coração daquele povo. O povo aparentava de maneira exterior e não no coração, aparentava buscar a Deus, mas suas vidas estavam marcadas
marcadas pela injustiça. Deus, por meio de seu profeta, clama por um jejum verdadeiro. Não por rituais vazios, mas de ações que libertem o oprimido, que alimentem o faminto, que acolham os necessitados. Esse chamado reflete a necessidade de uma espiritualidade saudável, verdadeira e ética, onde a justiça social, onde o olhar com compaixão ao outro é algo evidente, é verdadeiro, é importante e necessário. O capítulo 58 de Isaías promete bênçãos como cura, provisão, restauração para aqueles que praticam a verdadeira adoração, a verdadeira espiritualidade. Isaías 58 é uma resposta ao formalismo religioso daquele tempo, exigindo uma fé viva, verdadeira, ativa, que se manifeste em justiça, em misericórdia, mostrando que a verdadeira comunhão com Deus vai além de rituais, exigindo transformação do coração. E essa transformação deve ser demonstrada com prática de amor ao próximo. Pensando em um povo que tinham rituais religiosos meramente aparentes. Como disse um famoso ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, pão colorido. Rituais meramente aparentes. O clamor do profeta para um jejum verdadeiro, precisamos refletir o que significa de fato jejuar ao Senhor. Será apenas se abster de comida? Ou de prazeres? Ou é algo muito mais profundo e transformador? Porém, o verdadeiro jejum para uma espiritualidade verdadeira, existe um problema para isso. E um problema que assola a igreja no mundo por décadas e eras. E esse problema é a falsa religiosidade. Vamos ler os 5 primeiros versículos comigo? Isaías 58, versículo 1 ao versículo 5 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Olha só o pedido que Deus faz a Isaías. Vai lá, Isaías, e clama. O texto diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuares, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para
dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto, a vossa voz no alto. Seria esse jejum que eu escolheria? O que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano grosseiro e cinza, chamarias tu isso jejum ou dia aprazível ao Senhor? Meus irmãos, no capítulo 58 de Isaías, Deus chama o profeta para clamar em alta voz e anunciar as transgressões do povo de Israel, conforme nós vemos no versículo 1. É interessante notar que o povo parece buscar a Deus. E quando a gente lê essa referência, parece um povo que seria o referencial de qualquer igreja. Um povo que jejua, um povo que ora, um povo que busca ao Senhor, um povo que tem prazer em conhecer ao Senhor. Interessante notar, o povo parece estar em busca de Deus, como uma nação justa, que tem prazer em se achegar ao Senhor, conforme nós vemos no versículo 2. Eles perguntam por que Deus não responde aos seus jejuns, às suas orações. E isso revela uma profunda contradição. Embora pratiquem rituais religiosos, Deus não os considera autênticos, pois o seu coração está distante do Senhor. Distante. O jejum que eles realizam é meramente externo. É meramente o se abster de comer. Mais uma vez, conforme o tão conhecido ditado popular: por fora, ela viola, por dentro, pão bolorento. Deus denuncia essa religiosidade hipócrita. Por fora se mostra piedoso, um povo que busca ao Senhor, mas por dentro é um povo cheio de opressão, egoísmo e cheio de contenda, conforme nós vemos no versículo 4. Eles afligem a alma, se cobrem de cinza, de pano grosseiro, inclinam a cabeça como juncos, mas não há nenhuma transformação de vida, não há nenhuma transformação genuína. Deus pergunta a eles, e é enfático: é isso que vocês chamam de jejum? É isso? Conforme nós vemos no versículo 5. Aqui vemos um eco da crítica de Jesus aos fariseus, contida lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, e diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está longe de mim. Grande perigo corremos todos os dias de cair nos laços de uma religiosidade falsa. Porém, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos direciona. Ao olharmos para os versículos 6 e 7 de Isaías 58, conseguimos identificar o jejum que Deus escolheu. Olha só, lê comigo os versículos 6 e 7, diz assim: porventura,
Não é este jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres destelhados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Deus então apresenta o contraste e mostra de maneira clara o verdadeiro jejum que ele escolheu, que ele espera. O Senhor não se agrada de uma religiosidade vazia, mas deseja ver justiça e misericórdia. O jejum que ele requer é aquele que liberta os oprimidos, que alimenta os famintos, que acolhe os necessitados e que cobre os nus. É necessário olhar para o outro com compaixão e misericórdia. Porém, muitas vezes vivendo uma síndrome de invisibilidade. Ou seja, as pessoas que estão precisando de nós, as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão necessitadas, seja física, seja emocional ou espiritual ou qualquer outro problema, essas pessoas se tornam invisíveis para nós. Hora ou outra aparecem uns videozinhos na internet, alguém fazendo alguma coisa errada e a musiquinha começa a tocar. Tô invisível, tô invisível, tô invisível. Muitas vezes, alguém do nosso lado precisa de nós. E a gente começa a cantar essa música. Tá invisível, tá invisível, tá invisível. E a gente não olha para aquele que precisa de nós. Às vezes, é melhor descartar. É melhor deixar de lado. É melhor virar as costas. É melhor abandonar. O convite vai muito além das quatro paredes. Nós sim somos confrontados a cuidar do necessitado, a olhar para os de fora. Nós só somos convidados a olhar para os de dentro. De tal forma que o choro do outro se torne o nosso choro, que o luto do outro se torne o nosso luto, que a dor do outro se torne a nossa dor, que a perda irreparável do outro se torne a nossa perda irreparável. Porém, vivemos muitas vezes a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Os dias passam e a misericórdia não chega. E a compaixão não chega ao nosso coração. É necessário olhar para o outro com um olhar de misericórdia e compaixão. Este é o tipo de espiritualidade prática que não se contenta apenas com rituais e cerimônias. Como já mencionado por teólogos reformados, a fé reformada enfatiza que a verdadeira piedade deve ser acompanhada por uma transformação visível na vida. Uma resposta de obediência aos mandamentos de Deus. João Calvino, em suas Institutas, fala sobre o valor das boas obras como fruto de uma fé verdadeira. Você não demonstra ser salvo em Cristo Jesus sendo um bom teólogo.
Você não demonstra ser salvo em Cristo Jesus tendo resposta para toda pergunta que chega a você. Isso é importante, mas não somente isso. Você demonstra ser salvo em Cristo Jesus quando tudo o que você aprende na Escritura, como o que você está aprendendo aqui hoje, você coloca em prática na sua vida. Aqui nesse texto, Isaías está dizendo o mesmo. O jejum não é apenas uma prática religiosa individual, mas uma expressão da fé viva que se manifesta no cuidado com o próximo, sermos servos uns dos outros. Deus é tão maravilhoso, que quando vivemos uma vida para a glória do Senhor, quando a nossa vida se torna um instrumento nas mãos do Eterno, nós somos extremamente abençoados por causa disso. Sim, existem bênçãos sobre a vida daquele que tem uma verdadeira e genuína espiritualidade. Vamos ler comigo os versículos 8 ao versículo 12? Versículo 8 e versículo 12 diz assim: olha só as bênçãos que o Eterno traz sobre a vida daqueles que vivem uma espiritualidade verdadeira, como aqueles que realmente praticam o jejum. Falaremos um pouquinho mais profundamente, logo mais, sobre este assunto, sobre esse tema. Olha só as bênçãos de Deus sobre a vida daquele que tem uma espiritualidade verdadeira. Olha só as palavras do Senhor ao nosso coração. Então, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não para por aí. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirardes do meio de ti o jugo, ao estender o dedo e falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fará a tua alma, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Lindo, né? Lindo. Quando o povo se alinha ao tipo de jejum que agrada ao Senhor. Jejum esse que vai muito além de se abster de alimento. Jejum que gera transformação de vida.
Jejum que demonstra nossa total dependência do Senhor. Quando jejuamos, a gente fica um período de tempo, horas ou um dia ou mais, para algumas pessoas, sem se alimentar, mostrando o Senhor é minha porção. Eu preciso do Senhor. O Senhor é o essencial para mim. Mas vai além disso. O jejum gera transformação no coração. E o jejum nos anuncia senso de missão. Deve nos mostrar qual é a nossa missão. E qual é a nossa missão? Breve catecismo, sua primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Nós nascemos para glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Nós nascemos para isso. E como nós glorificamos ao Senhor? Sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Olhando para o próximo, olhando para o outro, com compaixão e misericórdia. Quando o povo se alinha ao tipo de jejum que agrada ao Senhor, as bênçãos estão abundantes. Deus promete que a luz do povo romperá a alva, que a cura virá rapidamente e que a glória do Senhor os seguirá, conforme nós vemos no versículo 8. A promessa é que se o povo abandonar a hipocrisia e adotar uma postura de misericórdia, de compaixão, sua comunhão com Deus será restaurada e as bênçãos espirituais virão. A espiritualidade verdadeira traz consequências profundas na vida do indivíduo e da sua comunidade de fé. Como um jardim regado. Aqueles que vivem de acordo com a justiça de Deus serão sustentados e abençoados pelo Senhor. Versículo 11. O texto aponta para uma restauração não somente espiritual, mas também social, onde as ruínas antigas serão reconstruídas e o povo será chamado restaurador de veredas. É essa espiritualidade que Deus espera de nós. No início do nosso culto hoje aqui, o nosso pastor nos convidou a nos deliciarmos no Senhor. É exatamente o que esse texto nos convida. Nós precisamos nos deliciar no Senhor. Deliciar no dia do Senhor. Vamos ler versículos 13 e 14, encerrando a leitura de Isaías 58. Versículo 13 e 14 diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar das tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei
cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O capítulo 58 de Isaías como um documento que no final dele é assinado para mostrar a veracidade que aquilo realmente vai acontecer. No final do capítulo 58 diz, porque a boca do Senhor o disse. Não são meras palavras de Isaías. É a boca do Senhor dizendo. Por fim, o profeta fala sobre a guarda do dia do Senhor. Que assim como o jejum deve ser praticado de forma verdadeira, o dia do Senhor deveria ser um dia de descanso, de deleite, de dedicação ao Senhor, não apenas uma observância formal. Vir à igreja por vir. O convite de Deus é para que o povo encontre deleite no Senhor. Que desvie os seus pés de buscar seus próprios interesses. Que foque em honrar única e exclusivamente ao Senhor e em todas as coisas, e não a si próprio. Esse é o chamado à verdadeira adoração. Esse é o chamado à verdadeira adoração, que vai além do ritual, que toca, transforma, traz direção ao coração. Concluindo, o verdadeiro jejum, o jejum que Deus escolheu e espera de nós, é muito mais que uma prática exterior. Ele exige uma transformação interior, que se manifesta em atitudes de justiça, de misericórdia, de compaixão. Assim como aquela médica que falamos no início, Helena, que decidiu deixar sua carreira estável, sua vida confortável em Atenas, para se mudar permanentemente a Lesbos, aquela ilha, onde dedicou a sua vida ao cuidado daqueles refugiados. Isaías os desafia a enxergar aqueles que estão em nosso redor, a enxergar-os de fora. Isaías nos confronta e nos mostra: não viva a síndrome da invisibilidade. Não torne o outro invisível. Ele existe, tem demandas, tem necessidades, precisa de ajuda. Isaías nos desafia a enxergar aqueles que estão ao nosso redor e ser instrumento de Deus para a transformação da vida dessas pessoas. Talvez você possa me perguntar e pensar: como fazer isso? Como fazer isso? Como ser um instrumento nas mãos de Deus? Como ser um instrumento na vida das pessoas? Como ser um instrumento de Deus na vida das pessoas? Existe um direcionamento simples, porém extremamente eficaz. Uma pergunta que deve sempre soar na nossa mente. Essa pergunta é: o que faria Jesus em meu lugar? Quando você estiver em diversas situações na sua vida, traga essa pergunta na sua mente: o que faria Jesus em meu lugar? Qual seria o posicionamento de Jesus aqui? Nós somos embaixadores de Cristo.
representantes de Cristo. E o embaixador precisa representar, ser fiel a quem está representando. Somos embaixadores de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. E por isso essa pergunta deve sempre estar na nossa mente. O que faria Jesus no meu lugar? Com certeza, invisibilidade não se encontra presente aqui. Nós devemos olhar para o outro com compaixão e misericórdia. Porém, muitas vezes vivemos a nossa vida. Vivemos a nossa vida. As nossas demandas, os nossos interesses. E a vida é tão corrida, né? Tudo passa tão rápido. E a gente esquece de olhar para o outro. O outro se torna invisível para nós. E começamos a viver naquele perigo que a gente falou no início. O perigo de uma religiosidade falsa. Tome cuidado. Devemos tomar cuidado. Além dessa pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? Além dessa pergunta, outra pergunta fica para nós hoje. E essa pergunta é: qual tem sido o nosso jejum? Estamos apenas praticando um ritual formal? Ou estamos vivendo uma espiritualidade que reflete o caráter de Cristo, que se entregou pelos fracos e oprimidos? Certa vez, eu escutei uma oração. E a oração, depois eu tive que sentar com essa pessoa para conversar. E a oração era assim: Senhor, hoje eu esqueci de tomar café da manhã e eu esqueci de almoçar, não deu tempo. E já está no final da tarde, então eu entrego esse tempo sem comer como jejum ao Senhor. Virou meme uma menina que foi entrevistada e ela falou: que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Lembra? Todo mundo ficou famosa essa menina. Nós podemos falar: que jejum é esse? Que jejum é esse? Tive que sentar com essa pessoa para conversar. Falei: querido, o que você fez não foi jejum, você só ficou sem comer. O jejum, ele é intencional. Eu fico sem comer durante um período de tempo planejado, eu me programo para jejuar. Vou ficar sem comer deste tempo a este tempo. E nesse período eu me dedico à oração. Eu me dedico a buscar ao Senhor. Eu fico disposto a ouvir a voz do Senhor, a ser direcionado pelo Senhor, a trazer transformação ao meu coração, direcionamento. No jejum, nós nos colocamos totalmente dependentes do Senhor. Nós mostramos: Senhor, nada importa, só o Senhor me importa. O Senhor é o meu alimento. O Senhor é o que importa para mim. É o Senhor que importa, mais nada. O que o Senhor tem para mim? Qual o direcionamento que o Senhor tem? Senhor, eu clamo por este motivo, por este motivo e por este motivo. Jejuo por isso. Mas o que o Senhor quer falar ao meu coração? Qual tem sido o nosso jejum? Estamos apenas praticando um ritual formal ou estamos vivendo uma espiritualidade que reflete o caráter de Cristo, que se entregou pelos fracos e oprimidos? Que possamos, irmãos, que possamos
responder a esse chamado com jejum verdadeiro, onde nossas vidas sejam luz em meio às trevas. E as nossas ações, não somente a nossa fala, mas as nossas ações, glorifiquem ao Senhor. Que o nosso jejum daqui para frente não venha a ser meramente um abster de comida e prazeres, mas sim uma compreensão do quanto somos dependentes do Senhor e qual é a nossa missão nesta terra. Missão esta que é glorificar ao Senhor. E uma das formas para glorificarmos ao Senhor é sermos servos uns dos outros. Que Deus assim nos abençoe. É esse o jejum escolhido pelo Senhor. Vou chamar o nosso pastor aqui à frente, que fará uma oração e logo após dará a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós falamos agora há pouco que nós não poderíamos vir aqui apenas para cumprir um ritual religioso. Que a nossa vinda aqui tivesse reflexo do comprometimento com o Senhor. E Ele te convidou hoje, pela palavra ministrada, a que você assuma esse compromisso com Ele. Queria convidar você a orar nesse instante, curvar sua cabeça. Talvez seja oportuno agora uma reflexão sobre a sua vida espiritual, sobre a sua forma como você tem servido ao Senhor, tem cultuado a Deus. Uma vez um jovem chegou perto de Jesus e falou: Jesus, como eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você sabe os mandamentos? Ele disse: eu sei todos, guardo desde a minha infância. Ele estava com a sua religiosidade em dia. Tudo lhe era favorável pensando na religiosidade, mas quando Jesus mandou ele colocar a religiosidade dele em prática, ele volta triste, porque não conseguiu olhar para a sua vida espiritual fora de uma caixinha de regras a serem cumpridas, como honrar pai e mãe, como jejuar, como dar o dízimo. Mas quando Jesus disse: sai dessa caixinha e faz algo pelo outro, olha para quem está do seu lado, sirva. Ele sai da presença de Jesus entristecido. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua caminhada com Jesus? Será que sua vida espiritual está cheia de prática religiosa? Peça a Deus agora: Deus, transforme minha vida. Transforme minha forma de andar com o Senhor. Irmãos, é sempre tempo de mudança. É sempre tempo de conversão. Convergir. Sair do caminho e ir para o caminho correto. Então peça a Deus agora: Deus, que meu coração se converta ao Senhor e em viver uma verdadeira espiritualidade. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares secos. E assim você será como um manancial cujas águas não faltam. A espiritualidade segundo Deus é uma fonte que não tem fim, que jorra dentro de nós.
E essa fonte é Jesus. Pai, olha para cada um de nós, ó Deus, esta manhã. Às vezes nós temos revelado, ó Deus, práticas muito comuns àqueles que se dizem cristãos. Mas essas práticas muitas vezes estão vazias daquilo que seria de fato práticas de quem tem compromisso com o Senhor. Ó Deus, o Senhor nos chama a uma verdadeira espiritualidade, onde a fé e a ação caminham juntas, onde o compromisso com o reino repercute nas nossas práticas em prol uns dos outros e por amor uns aos outros, suportando e dando suporte uns aos outros. Deus revela em nós aquilo que o Senhor deseja para que vivamos segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Que vivamos a verdadeira espiritualidade e não uma religiosidade aparente, superficial, sem sentido. Então toque nossos corações, ó Santo Espírito de Deus, e mova-nos para que façamos aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Deus, desperte os nossos corações e trata a nossa vida para que agrademos ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. E antes de eu ministrar a bênção do Senhor sobre sua vida, eu queria que você olhasse do seu lado aí, dê um abraço do irmão, da irmã, quem está perto de você. Sai do seu lugar, pode chegar lá, não, te dar um abraço aqui. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Seja um manancial de bênçãos para você e para aqueles que estão à sua volta, para que você viva e experimente a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, queremos agradecer aos que estão nos visitando e os membros da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria, você que está nos visitando. Não fique constrangido, porque os nossos irmãos gostam de dar abraço. Então, eu sei que você vai sair daqui pelo menos com uns 40 abraços. Não saia daqui antes de receber os 40 abraços, tá bom? Senão a gente vai ficar meio falta, ficar triste durante a semana. Então, você que está nos visitando, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aos que moram próximos a nós aqui, nós temos pequenos grupos funcionando todas as quartas-feiras, ou no Pinheiros, no Condomínio dos Pinheiros, ou no Condomínio dos Flores. Esta semana que vem, não estou lembrando onde que é, quem pode me ajudar aí? Só lembra, Zé Carlos, onde que vai ser a semana que vem? Hã? Ah, é lá em casa. Esqueci que era lá em casa. Então, lá em casa, ó, Alameda das Carnaúbas, 37. Se for a 60, no vizinho, que é o Eli, mas é 37, é lá em casa. Então, quarta-feira. Quinta-feira vai ter... Não, essa quinta não tem, né, Thiago? Lá na Alphaville? Tem sim. Quinta-feira na Alphaville. Quarta-feira também em Jandira. Quarta-feira em Jandira, tem PG. Quem mora em Jandira pode procurar aqui o Sandro, saber onde que é. Sexta-feira nós não temos ainda confirmação. Se tiver PG sexta-feira a gente avisa. Mas a igreja está em movimento, ela não para. E se você não participar, você está perdendo bênçãos maravilhosas. Tá bom? Deus te abençoe. Que a semana seja marcada pela presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E de paz, irmãos. Que a graça maravilhosa, salvadora que está em Cristo Jesus, o amor imenso, extraordinário do nosso Deus e Pai, a comunhão, a presença doce e amável do Espírito Santo esteja sobre vocês, queridos, sobre seus familiares e sobre toda a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém,
Amém.